para querer ditar o que a um simples tem, uma coisa simples de mostrar bonecos de cunhos, né, de cunhos XX. Porque eu queria comparar, eu queria falar assim, olha, se eles pensam que uns bebezinhos lindos, adoráveis, que são os bonecos de silicone, são algo para ser tão julgado assim, fazer essa histeria, que você sabe, esse povo aí no Brasil, do Sudeste, como são, né? Só querem uma... Eles só querem mesmo uma desculpinha para inventar tretas. Eles são missas e missa tretas. Aí eles ficam falando essas besteiras sobre bonecos, bonequinhos bebê. As pessoas falam bosta sobre mulheres comprar e possuir bonecos, né? Bonecos de silicone. Que eu não acho nada demais naquilo, entendeu? Não tá fazendo mal a ninguém. Essas mulheres não estão pedindo para vocês comprarem para elas. Eu mesma, se eu pudesse, eu teria 10 deles. 10. Fazia decoração aqui em casa. E quanto a levar para o SUS, para médicos, isso tudo é mentira. Isso tudo são agenda de gente fresca, entendeu? De frescura aí. Dos conservacionistas, como eles chamam, né? Eu não sou nem carne nem peixe. Eu não tolero nenhuma safadeza. Então, eu tinha feito um vídeo sobre isso, falando que eu não acho nada demais nisso, entendeu? E eles usam até superstições, coisas que não têm bases alguma em realidade, assim, em nexos, né? E com bom senso. Não tem bom senso tudo isso. De dizer que não devemos ter aqueles bonecos porque são possuídos. Isso tudo é tudo na mente das pessoas. Sim, o mundo espiritual existe, mas a gente não pode pensar assim tão negativo sobre eles, entendeu? Pode até existir o negativo, mas é tudo uma matéria de momento, é tudo uma matéria de como você pensa e de momento, entendeu? De a rotação dos astros, como o astro está oscilando ao redor de sua configuração. E isso é que vai decidir e definir o teu destino no momento, não para amanhã, não para depois, mas no momento, que vai decidir se você vai ser feliz, se você vai ser miserável, se você vai ter um dia de sorte ou não, entendeu? Tudo vai depender também da oscilação dos astros, ok? Não é nem de tua vibração, mas da oscilação dos astros. Felizmente ou infelizmente. Então, eles usam essas bases aí para julgar as mulheres one more time, uma vez mais. É como se as mulheres não pudessem obter nada, simplesmente nada, e viver apenas no thumb, no dedão do homem, entendeu? Né? Tivesse que viver enrolada no dedo do homem para o homem fazer o que quiser com elas. Ok? Eles falam isso porque eles têm medo que as mulheres não queiram mais ter filho, mas não se preocupe, porque as mulheres que possuem bebê não, os bonecos ali são mulheres da minha idade, mulheres já velhas, mulheres que já sabem o que fazem, não são aquelas que estão na idade de procriação, aquelas lá ainda vão ser a Maria parideira, elas vão continuar ainda a parir, não se preocupem, entendeu? Não se preocupe com isso. Agora, o que você não pode ditar e julgar são as mulheres já maduras, são essas que estão a comprar esses bonecos, a maioria delas já passou dos 35, eu não vou dizer que 35 é madura,
para mim ainda é jovem, mas que a partir dos 35, né, ah, as mulheres geralmente, não todas, já deve, tem algumas, não deveria, mas tem filhos já grandinhos, então elas sentem falta de ter seu bebezinho. Não todas as mulheres, porque nem todas foram feitas para ser mãe, para nurturar. Nem um boneco, quanto mais um pet, um cachorro, um gato. Ok? Nem todas. Aquelas que têm esse dom, né, do feminino, elas querem voltar ao passado e por uma razão ou outra não pode ter filhos. Poder pode, mas vai custar muita grana, né, para fazer aquele processo todo de tratamento in vitro. Poder pode, poder pode. Até 100 anos de idade, está sadia, pode ter filhos ainda, contanto que tenha grana. Mas para nós, né, que não, por alguma razão ou outra, não podemos ter mais filhos, não por causa do aspecto biológico, mas por outras razões financeiras, elas optam por o quê? Bebê. Ou bebê não, bonecos. E o que é que tem de mais de bonecos que vocês têm que falar das mulheres, se preocupar até com isto? O que tem de mais nisso tudo? Vocês não têm o que fazer, não? A vida de vocês é fofocar das mulheres, é falar mal das mulheres. Isso está errado, aquilo está errado. Vocês devem se preocupar pelos níveis de abuso contra o feminino, contra as crianças. Até menina de 11, 9 anos de idade, mortas por aí, abusadas. Ok? E não se uma mulher da minha idade, ou mais nova um pouco, quer dizer, dos 35 acima, opta por comprar bebê não, boneco newborn. Eu não acho nada demais nisso, entendeu? Nada demais. Eu mesma tinha uma boneca aqui, mas era uma noiva de branco. E ela, um dia eu encontrei ela sem a perna quebrada, então eu joguei ela fora. Eu não tenho frescura com esse negócio de superstições. Ah, porque vai ser possuída, isso e aquilo. Tá igual a essas religiões daqui que são extremistas, que não pode ter isso e aquilo dentro de casa. Não pode ter um quadro com a imagem de uma pessoa na parede. Não pode tirar fotografia. Não pode ter isso e aquilo. É uma frescura horrorosa. E também uma ignorância, porque tudo isso é ignorância. Ignorância primitivo, sem educação alguma. Sem educação acadêmica, sem evolução, sem nada, fica nessa frescura, nessa neura, porque é proibido, Deus não quer, como se fala, os espíritos vão entrar, e daí? Vocês ligam para espírito? Eu estou aqui sozinha também, eu não me ligo, eu durmo sozinha com os gatos, né? Eu fico na casa sozinha aqui, eu durmo sozinha, todos esses jegues estão lá, não sei para onde, que se danem. Um foi circular o cabala lá, né? Foi circular o cabala lá, o que é o cubo do Saturno, do Satanás lá. E o outro foi para sei lá, foi quengar lá com as nagas dele. Uma bicha mal encarada, feia. Que vem aqui, não diz nem um oi. Vem aqui, entra com a cara, uma bicha morena, feia, magricela. Não diz nem um oi, mal educada, nojentas. E eu digo pra ele, ei, o que é que tu quer, aqui? Eu digo pra ele, né, nem pra ela, o que é que tu quer? Tu quer ranque-panca? Por que tu não vai pra um hotel? Tu não sabe que ter esse negócio dentro de casa não é bom? Não é superstição, agora isso aí eu levo muito a sério. Se você quer ranque-panca, vai para um motel. O motel lá tá cheio de espíritos rodeando.
Entendeu? Vai pra lá, desgraça, porque aí tu vem pra aqui, pra cá, pra manchar a casa. Aí quando ele sai, eu coloco, eu borrifo tudo com vinagre e sal, pra sair aquelas coisas com encosto ruim. A mulher tá cheia de encosto. E ele também, lógico. Entendeu? Ah, então, né? Isso aqui dá, que atrai espírito dentro de casa, você trazer pessoas para dentro de casa para ter a porcaria lá, né? Quando aqueles dois corpos se unem, atraem esse espírito, gosta de saciar, de sugar as energias. Ele diz que nada, não tem isso não. Eu acho que você já está obsessado disso e aquilo. Eu falei, não, não é obsessão não. Não é nada de obsessão. Olha os gatos. Os gatos, quando vê eles entrando, os gatos somam para dentro, não saem o dia todo. É algo que tem esse povo, que esse povo carregam, entendeu? E fora disto, você pode ter 100 bonecas, não tem problema nenhum. Mesmo se elas se moverem, daí deixa se mover, às vezes são elementais. Quem gosta dela de entrar em a casa são elementais, são muito curiosos. Somente eu que tenho bastante planta lá fora, eles gostam de ficar lá. Às vezes eu entro para lá, uma plantinha move, uma luz pisca, entendeu? Pisca a luz, uma plantinha. Eles gostam de avisar que eles estão ali. Então, tudo bem, para mim tudo bem, para compartilhar o espaço. Quem sou eu para dizer não? Quem sou eu? Nós fazemos parte dessa terra e temos que compartilhar, ok? Portanto, que a gente faça tudo certinho e não faça mal a ninguém, o resto deixa, deixa vir. Então eu durmo aqui, não tem problema algum, né? Sozinha em casa. E esses povos ficam com neurose contra bonecos. As mulheres não podem ter isso, não podem ter aquilo. É uma frescura mentindo que as mulheres levam boneco para SUS. Não existe isso, é mentira. E a mulher que falou que faz isso é mentirosa, ela é uma mentirosa. Aquilo ali faz parte dessa agendinha aí dos conservacionistas para julgar essas mulheres que compram isso, que são mulheres solitárias, são mães de filhos já grandes e elas sentem falta de um bebê e elas agora têm a oportunidade de ter um contrafeito, né? Uma figura, uma imagem, uma réplica de um bebê, uma imagem, que seja uma imagem daí. Eu mesmo queria eles também. As mulheres, e quando eles falam em mulheres, eles falam também em meninas, inclui também as meninas, independente da idade, né, da faixa etária. Uma menina ainda jovem, morta assim, sem nexo algum, só por causa da cor da pele da menina, que a menina não era bastante escura para eles. E eles achavam que aquele lugar ali era para eles apenas, e não para a menina. Entendeu? Isso foi um crime racial, mas eles não colocam como racial, porque eles querem abafar a verdade. Okay? Até a família dela também tem medo de falar. O pai é um tapado, a mãe também é uma tapada, todos hipócritas e medrosos. Ok? Mas eu falo mesmo, porque isso é demais, já tá demais. O povo do mimimi já tá, ele está extrapolando os seus direitos, entendeu? Está extrapolando, está abusando de seus direitos, o povinho do mimimi. Se fosse ao inverso, nossa, a coitada da menina Melisa estava já na jaula, assim, na predejada, chamada daquele nome lá de racista, né?
de preconceituosa, mas porque for o inverso, ninguém liga. For o inverso, eles dão a desculpa que foi crime por inveja. Inveja o quê, rapaz? Até mesmo eles falaram que não suportava a luz da menina. A luz quer dizer o quê? É a cor também da pele da menina que eles não aguentavam. Entendeu? Isso é ódio. Isso é crime de ódio. E as pessoas vão ficar acoitando tudo isso, porque quem suporta o mal é outro. Por isso que essa porra dessa bosta de plataforma aqui não me tolera. E outros desgraçados por aí. Porque eu falo a verdade. Eu vejo muitas coisas aí sendo mostradas e feitas. E esse UCU aqui não faz nada, essa plataforma pró-bandido e pró-injustiça. Não faz nada, né? Agora quando é uma pessoa como eu, fica querendo controlar, não vou nem dizer regular, mas controlar mesmo, controlar, tirar os nossos vídeos, etc. E a gente vê os mesmos pior conteúdo, mesmo não, pior conteúdos e não são tirados do ar, entendeu? Não são tirados do ar e eles inventam desculpinhas para nos calar, entendeu? E assim são essas plataformas também preconceituosas e racistas, como esta aqui. Isso tanto eu tenho que falar. Tem o outro Jeca Tatu lá, o Jeca Jacu, parecido um norte-africano árabe, assim, egípcio, falando que ele não é, que ele é neguinho. Eu sou neguinho, veja se eu neguinho, Jeca, tudo mentira, é pra ter aquela historinha ali, é pra ter backup, sabe? Tem suporte, ele quer lacrar, ele quer audiência, ele quer sensações, eles querem escândalo. Aí eles vêm com essa, pra se caber naquele grupinho do mimimi, né? O grupinho do Cry Wolf. O Cry Wolf é a história do menino que dizia: ei, tem um lobisomem por aqui, lobisomem. E quando as pessoas saíam de suas casas para procurar o tal lobisomem, não encontravam nada. Era todo dia isso, lobisomem. E quando as pessoas saíam, via que o menino estava mentindo, que era tudo mentira. Um dia, realmente o menino saiu de casa e confrontou-se com um verdadeiro lobisomem e foi pedir ajuda, lobisomem, e no final ninguém mais acreditou nele. Ninguém mais. Porque as pessoas estavam cansadas de ouvir a mesma coisa. Lobisomem, a mesma coisa desse povinho aí, sabe? Esse povinho do mimimi. Tudo agora é sobre cor de pele. Tudo é porque eu sou dessa cor. Aí eu sou discriminada. Eu sou discriminado porque eu sou dessa cor. Eu sou o pobrezinho. Não, você não é o pobrezinho. Você é o copreia. Você é o perpetrador que procura uma reação das pessoas para poder prejudicar as pessoas. Ok? É isso que vocês querem. Aí fica com frescurinha, dizendo: eu sou dessa cor e o Brasil é o país mais discriminador, mais racista que existe. Uma miséria dessa. Primeiro que tudo, ele não é afro, ele é tipo arábico egípcio, ele não é árabe, ele não é porcaria nenhuma de PREETU, né? Ele não é nada disto. E também esses povos afro não irão aceitá-lo, porque ele não é tão assim PRETU como ele acha que é, só para ter
ter suporte, né? E ter audiência. Isso que eles querem. Eles estão loucos para isto, só isto. Eles não vêm aqui, não vêm online para limpar um espaço. Não, eles não vêm. Eles vêm para querer lacrar, entendeu? Lacrar, falando mal do próximo. Porque para eles, só eles prestam, o resto ninguém mais presta. Quando quem aboliu a escravidão, quem foi que aboliu a escravidão, senão esses idiotas aí dos europeus? Quem aboliu? E os outros, enquanto isto, quem está ainda perpetuando a escravidão? Quem? Os afros com os árabes, ok? Agora isso, quando eu falo, ninguém quer ouvir. Os satanás, todos satanás, quem for contra mim são satanás, porque não quer ouvir a verdade. São todos luciferianos e não vou me calar, ok? Não irão me calar, porque os meus vídeos estão em outras plataformas também. Aí o marmanjo lá, porque eu viajei para 49 países e o único país que eu vi que é racista é o Brasil. E o bicho tem a cara de ter 19 com a cara de 34, 33, 32 mínimo a 35 anos de idade, 36. Nem parece ter 19, eu acho que até uma mentira. Ele não aparenta ter apenas essa idade. Pode até ter, mas parece velho para a idade dele. Aí eu falei assim, a pessoa conhece realmente as outras pessoas de outros lugares, outros países, etc. Não por tour apenas, passando lá uma semana até um mês, não é o bastante para coletar a observação e experiência com aquelas pessoas, para melhor você entender e estudar um grupo de pessoas em coletivo, não individualmente, mas em coletivo, porque você não deduz e você não define, você não julga um coletivo pelo individual, mas você pode às vezes julgar o individual pelo coletivo. Ou seja, se a pessoa daquele país, a maioria, né, vamos dizer assim, 95% não prestar, então chances são que elas poderão ser rotuladas como canalhas, certo? Se 95% deles não prestarem. Mas se apenas alguns não prestarem, a gente não pode rotulá-los todos como iguais, não é mesmo? Então, você não pode dizer que eles são bons ou até ruins, porque você não passou tempo com eles, você não teve uma experiência com eles, não viveu no mesmo teto com eles, por pelo menos mínimo 2 anos. Você não trabalhou no mesmo teto com eles, por pelo menos 2, 3 meses, para saber como eles são, como eles reagem para com você, entendeu? Para você finalmente deduzir se eles são realmente o que você diz que eles não são ou não. Entendeu como é? Ou seja, para melhor ele julgar as pessoas de serem menos, né, preconceituosos do que os brasileiros ou não, ele teria que ter pelo menos 2 anos vivendo no mesmo teto com algumas das pessoas daquele país, ou seja, umas 10 pessoas nativas daquele país vivendo com ele ou trabalhando com ele no mesmo teto, nem seu país. Entendeu como é? Até então, ele não poderá ter uma concreta, absoluta, definitiva definição
sobre aquelas pessoas daquele país que ele está passando pano, né, bajulando, chaleirando, etc. Entendeu? Então não, o Brasil não é o pior, não é e nunca será. Aquele idiota lá que se diz PRETO é apenas um racista nojento, xenofóbico e um Zé Ruela qualquer, uma praia que não era nada na vida e quando arrumou dinheiro para viajar ficou todo cheio dele mesmo, entendeu como é? Aí se acha no direito de julgar só um país, ok? E se aquela peste lá tiver realmente 18 a 19 anos de idade, que ele sabe sobre o mundo e a vida, ele tem ainda muito que aprender, muito que percorrer, muito que assimilar, muito que experimentar antes dele vir cá e falar que ele está a viver realmente as suas experiências e não as opiniões de terceiro. Tipo, ele vê muito na internet essa ondinha aí de falar mal das pessoas ocidentais, né, dos europeus, etc. Ele vê tanto essa fala anti-BRAMCO, ou a raça europeia, que ele acha, né, que o que ele fala já é válido, já tem credenciais bastante, já é bem validado para ele ter, ter uma base, né, uma base em suas experiências de vida sobre como é a vida no outro lado. E não, o Brasil não é o pior, não é. De maneira alguma, não seria. É a África, é a Ásia que é a pior dos racismos, tem os piores preconceitos de racismo e outras coisas de injustiças. Não seria jamais o Brasil, é mentira. E ele diz, quando ele fala assim que o Brasil é preconceituoso, né? Ele fala apenas de um lado da história, só um racismo de um lado e não o inverso. Ele diz que só os não os afro, né? Não afro que são racistas, mas não é verdade, são os afro que são os piores racistas de todos os asiáticos e os árabes também. E isto eles não vê. Olha o caso da menina Melissa. Novamente eu vou usar isso como um bom exemplo. E o caso do meu irmão também, né? Morto também por um afro. Por pura inveja, veio na minha cara. Eu apenas 8 anos de idade, um macho velho daquele com uns 42, 43 anos, bem alto, já velho. Vi falar isso com uma criança de 8 anos de idade, não teve vergonha na cara, dizendo que ia matar o meu irmão. Né? Como fica o psyche de uma menina dessa? Ainda bem que eu era um pouco autista e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu apenas falei, eu não entendo, por quê? Eu falo apenas, por quê? Ele é meu irmão, por quê? E ele apenas dizendo, não quero saber, eu vou matar. Entendeu? E foi embora. E matou. E ficou por isso mesmo, não foi para prisão, etc. Matou nosso cachorro também. Matou nosso cachorro, como se não bastasse. Minha mãe quase que enlouquece. Foi um período horrível para minha mãe, foi em 1973, né? Uma professora que, se eu tivesse continuado lá, ela ia me matar de um jeito ou outro. Uma professora negra, gorda, obesa.
Mas ninguém vê isto. Olha, ninguém vê isto. E isso, para a gente falar aqui, é proibido, é um pecado, é um crime, mas os outros podem falar. Aí a plataforma está cheia de ódio contra os não afro, está cheia de ódio. Mas eles dizem, enquanto eles destilam, eles vomitam, eles cagam, eles derramam seu ódio contra não afro ou outros, né? Enquanto eles fazem isto, eles usam como base para serem assim um racismo que está dentro deles primeira. Há muito tempo atrás, não é de agora, não é de agora não. Não é de agora. Isso já existe há muito tempo e aparentemente só os árabes sabem como tratá-los, né? Eu entendo o que eu digo. Aparentemente só os árabes que sabem tratá-los bem, né? Para não dizer o contrário, bem pouco, eu não tenho pena não. Eu vejo Naga vindo aqui no YouTube, eu fui escravizada em Saudi, no Oriente Médio, fui escravizada. Dane-se, dane-se. É como dizia algumas pessoas no passado, vocês que são isso e aquilo que se entendam. Afinal de contas foram os primeiros escravocratas da história. Isso como se diz, Chita, Chita, não quer aceitar. Aquele do canal lá, não sei, um baiano lá, do nome, não sei, canal lá. Historiador, não sei o que, historiador, que só fala sobre racismo, entendeu? E racismo de um lado apenas. Porque eles estão assim, eles gostam de se safar. E para invadir o lugar das pessoas e tomar o lugar das pessoas, eles terão que mentir sobre uma história que não realmente aconteceu, foi tudo mentira. Tudo minuciosamente criada para os idiotas crer. E os idiotas creem. Porque lhes beneficiam ao ser assim, entendeu? Lhes beneficia alguma coisa contra a agenda deles nefárias ao ser assim. Tudo bem, você quer ser assim, vai ser assim no teu monturo, desgraça, vai ser assim no teu chiqueiro, não tem problema. Agora você ir para o lugar dos outros e ser assim, é muita cara de pau, viu? Eita, menina, não aguento não. Isso olha, é muita cara de pau mesmo. E o pior são os idiotas lá, principalmente os pardos amarelos europeus ou outros, que não fazem nada, nadica, para impedir tudo isto. São os molengas, bichos burros, mole, covardes até, homens e mulheres covardes, que até vai contra o seu próprio povo. Agora, dentro de 1 milhão de afro, eu diria, só mais ou menos 1% a 1,5% não coniva-se com as baboseiras de seus povos, que os seus povos falam, entendeu? E os vitimismos de seus povos, eles não conivam-se com eles. Só mais ou menos 1% da população inteira deles. Já entre os idiotas brancos querem ser bonzinhos, né? Os hipócritas, nossa, pelo menos eu diria que 5% deles, 5% vão contra seu próprio povo. 5% é uma grande percentagem de números deles inteiros. Entendeu? Que são metidos a bonzinhos, são hipócritas
e só tomam mesmo é num caneco, e tem mesmo que tomar no caneco, por serem falsos e hipócritas, entendeu? Serem falsos e hipócritas. E fica uma maneira dizendo assim, as pessoas usam máscara, eu não uso máscara porcaria nenhuma, entendeu? O que você me vê aqui, você vai me ver para sempre. Eu não sou desse tipo de bajular ninguém ou usar uma máscara para obter o que eu quero. Sou não. O que você me vê aqui, você vai me ver na real. Porque eu não sei fingir ser o que eu não sou para agradar ninguém. Tanto que eu não quero agradar ninguém. Para que agradar as pessoas? Para que vai me agradar? Para que eu vou agradar ninguém? Eu não quero agradar ninguém. Não preciso também. E não uso máscara. Porque essa máscara que eu tô vendo aqui é a máscara que você vai ver na real. Entendeu? Sem filtros. Sem filtros. Eu não devo nada a porcaria nenhuma, nem passarreira a ninguém. Por que é que eu vou ter que usar máscara? Às vezes as pessoas usam máscara para obter algo de alguém, ou de uma situação, ou mesmo por medo, ou para proteger a si própria ou a alguém mais. Aí eles usam máscara. Mas nem todas as pessoas são assim, mas a maioria do que não tem o que perder, eles usam máscara. Quem não tem o que perder, não usa máscara. Porque nada eles têm a perder mais, entendeu? Só quem tem o que perder usam máscaras, entendeu? Isso foi um crime racial, mas eles não colocam como racial, porque eles querem abafar a verdade, ok? Até a família dela também tem medo de falar. O pai é um tapado, a mãe também é uma tapada, todos hipócritas e medrosos, ok? Mas eu falo mesmo, porque isso é demais, já tá demais. O povo do mimimi já tá, ele está extrapolando os seus direitos, entendeu? Está extrapolando, está abusando de seus direitos, o povinho do mimimi. Se fosse ao inverso, nossa, a coitada da menina Melisa estava já na jaula, assim, na predejada, chamada daquele nome lá de racista, né? De preconceituosa. Mas porque foi o inverso, ninguém liga. Foi o inverso, eles dão a desculpa que foi crime por inveja. Inveja o quê, rapaz? Até mesmo eles falaram que não suportava a luz da menina. A luz quer dizer o quê? É a cor também da pele da menina que eles não aguentavam. Entendeu? Isso é ódio. Isso é crime de ódio. E as pessoas vão ficar acoitando tudo isso, porque quem suporta o mal é outro. Por isso que essa porra dessa bosta de plataforma aqui não me tolera. E outros desgraçados por aí. Que eu falo a verdade. Eu vejo muitas coisas aí sendo mostradas e feitas. E esse Ucu aqui não faz nada, essa plataforma pró-bandido e pró-injustiça. Não faz nada, né? Agora quando é uma pessoa como eu, fica querendo controlar, não vou nem dizer regular, mas controlar mesmo, controlar, tirar os nossos vídeos, etc. E a gente vê os mesmos pior conteúdo, mesmo não, pior conteúdos e não são tirados do ar, entendeu? Não são tirados do ar e eles inventam desculpinhas para nos calar, entendeu? E assim são essas plataformas também preconceituosas e racistas,
começa aqui. Isto tanto eu tenho que falar. Tem um outro Jeca Tatu lá, o Jeca Jacu, parecido um norte-africano árabe, assim, egípcio, falando que ele não é, que ele é neguinho. Eu sou neguinho, veja seu neguinho, Jeca, tudo mentira, é pra ter aquela historinha ali, é pra ter backup, sabe? Tem suporte, ele quer lacrar, ele quer audiência, ele quer sensações, eles querem escândalo. Aí eles vêm com essa, para se caber naquele grupinho do mimimi, né? O grupinho do Cry Wolf. O Cry Wolf é a história do menino que dizia: ei, tem um lobisomem por aqui, lobisomem. E quando as pessoas saíam de suas casas para procurar o tal lobisomem, não encontravam nada. Era todo dia isso, lobisomem. E quando as pessoas saíam, via que o menino estava mentindo, que era tudo mentira. Um dia, realmente o menino saiu de casa e confrontou-se com um verdadeiro lobisomem e foi pedir ajuda. Lobisomem. E no final ninguém mais acreditou nele. Ninguém mais. Porque as pessoas estavam cansadas de ouvir a mesma coisa. Lobisomem. A mesma coisa desse povinho aí, sabe? Esse povinho do mimimi. Tudo agora é sobre cor de pele. Tudo é porque eu sou dessa cor. Aí eu sou discriminada. Eu sou discriminado porque eu sou dessa cor. Eu sou o pobrezinho. Não, você não é o pobrezinho. Você é o coprea. Você é o perpetrador que procura uma reação das pessoas para poder prejudicar as pessoas. Ok? É isso que vocês querem. Aí fica com frescurinha, dizendo: eu sou dessa cor e o Brasil é o país mais discriminador, mais racista que existe. Uma miséria dessa. Primeiro que tudo, ele não é afro, ele é tipo arábico egípcio, ele não é árabe, ele não é porcaria nenhuma de PREETU, né? Ele não é nada disto. E também esses povos afro não irão aceitá-lo, porque ele não é tão assim PRETU como ele acha que é, só para ter suporte, né? E ter audiência. Isso que eles querem. Eles estão loucos para isto, só isto. Eles não vêm aqui, não vêm online para limpar um espaço. Não, eles não vêm. Eles vêm para querer lacrar, entendeu? Lacrar, falando mal do próximo. Porque para eles, só eles prestam, o resto ninguém mais presta. Quando quem aboliu a escravidão, quem foi que aboliu a escravidão, senão esses idiotas aí dos europeus? Quem aboliu? E os outros, enquanto isto, quem está ainda perpetuando a escravidão? Quem? Os afros com os árabes, ok? Agora isso, quando eu falo, ninguém quer ouvir. Os satanás, todos satanás, quem for contra mim são satanás, porque não quer ouvir a verdade. São todos luciferianos e não vou me calar, ok? Não irão me calar, porque os meus vídeos estão em outras plataformas também. Aí o marmanjo lá, porque eu viajei para 49 países e o único país que eu vi que é racista é o Brasil. E o bicho tem a cara de ter 19 com a cara de 34, 33, 32 mínimo a 35 anos de idade, 36. Nem parece ser 19, eu acho que até uma mentira. Ele não aparenta ter apenas essa idade. Pode até ter, mas parece velho para a idade dele.
Aí eu falei assim, a pessoa conhece realmente as outras pessoas de outros lugares, outros países, etc. Não por tour apenas, passando lá uma semana até um mês, não é o bastante para coletar a observação e experiência com aquelas pessoas, para melhor você entender e estudar um grupo de pessoas em coletivo, não individualmente, mas em coletivo. Porque você não deduz e você não define, você não julga ah, um coletivo pelo individual, mas você pode às vezes ah, julgar o individual pelo coletivo. Ou seja, se a pessoa daquele país, a maioria, né, vamos dizer assim, 95% não prestar, então ah, chances há que chances são que elas poderão ser rotuladas como canalhas, certo? Se 95% deles não prestarem. Mas se apenas alguns não prestarem, a gente não pode rotulá-los todos como iguais, não é mesmo? Então, você não pode dizer que eles são bons ou até ruins, porque você não passou tempo com eles, você não teve uma experiência com eles, não viveu no mesmo teto com eles por pelo menos mínimo 2 anos. Você não trabalhou no mesmo teto com eles por pelo menos 2, 3 meses para saber como eles são, como eles reagem para com você, entendeu? Para você finalmente deduzir se eles são realmente o que você diz que eles não são ou não, entendeu como é? Ou seja, para melhor ele julgar as pessoas de serem menos, né, preconceituosos do que brasileiros ou não, ele teria que ter pelo menos 2 anos vivendo no mesmo teto com algumas dessas pessoas, com algumas das pessoas daquele país, ou seja, umas 10 pessoas nativas daquele país vivendo com ele ou trabalhando com ele no mesmo teto, nem seu país. Entendeu como é? Até então, ele não poderá ter uma concreta, absoluta, definitiva definição sobre aquelas pessoas daquele país que ele está passando pano, né, bajulando, chaleirando, etc. Entendeu? Então, não, o Brasil não é o pior, não é e nunca será. Aquele idiota lá que se diz PRETO é apenas um racista nojento, xenofóbico e um Zé Ruela qualquer, uma praia que não era nada na vida e quando arrumou dinheiro para viajar ficou todo cheio dele mesmo, entendeu como é? Aí se acha no direito de julgar só um país, ok? E se aquela peste lá tiver realmente 18 a 19 anos de idade, que ele sabe sobre o mundo e a vida, ele tem ainda muito que aprender, muito que percorrer, muito que assimilar, muito que experimentar antes dele vir cá e falar que ele está a viver realmente as suas experiências e não as opiniões de terceiro. Tipo, ele vê muito na internet essa ondinha aí de falar mal das pessoas ocidentais, né, dos europeus, etc. Ele vê tanto essa fala anti-BRAMCO, ou a raça europeia, que ele
porque ele acha, né, que o que ele fala já é válido, já tem credenciais bastante, já é bem validado para ele ter, uh, ter uma base, né? Uma base, uma base em suas experiências de vida sobre como é a vida no outro lado. E não, o Brasil não é o pior, não é, não é. De maneira alguma, não seria. É a África, é a Ásia que é a pior dos racismos, tem os piores preconceitos de racismo e outras coisas, de injustiças. Não seria jamais o Brasil, é mentira. E ele diz, quando ele fala assim que o Brasil é preconceituoso, né? Ele fala apenas de um lado da história, só um racismo de um lado e não o inverso. Ele diz que só os não P, os afro, né? Não afro que são racistas, mas não é verdade. São os afro que são os piores racistas de todos. Os asiáticos. E os árabes também. E isto eles não veem. Olha o caso da menina Melissa. Olha o caso da menina Melissa. Novamente eu vou usar isso como um bom exemplo. E o caso do meu irmão também, né? Morto também por um afro. Por pura inveja, veio na minha cara. Eu apenas 8 anos de idade, um macho velho daquele com uns 42, 43 anos, bem alto, já velho. Vi falar isso com uma criança de 8 anos de idade, não teve vergonha na cara, dizendo que ia matar o meu irmão. Né? Como fica o psyche de uma menina dessa? Ainda bem que eu era um pouco autista e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu apenas falei, eu não entendo, por quê? Eu falo apenas, por quê? Por quê? Por quê? Ele é meu irmão, por quê? Por quê? Por quê? E ele apenas dizendo, não quero saber, eu vou matar. Entendeu? E foi embora. E matou. E ficou por isso mesmo, não foi para prisão, etc. Matou nosso cachorro também. Matou nosso cachorro, como se não bastasse. Minha mãe quase que enlouquece. Foi um período horrível para minha mãe, foi em 1963, né? Uma professora que, se eu tivesse continuado lá, ela ia me matar de um jeito ou outro. Uma professora negra, gorda, obesa. Mas ninguém vê isto. Olha, ninguém vê isto. E isso, para a gente falar aqui, é proibido, é um pecado, é um crime, mas os outros podem falar. Aí a plataforma está cheia de ódio contra os não afro, está cheia de ódio. Mas eles dizem, enquanto eles destilam, eles vomitam, eles cagam, eles derramam seu ódio contra não afro ou outros, né? Enquanto eles fazem isto, eles usam como base para serem assim um racismo que está dentro deles primeira. Há muito tempo atrás, não é de agora, não é de agora não. Não é de agora. Isso já existe há muito tempo e aparentemente só os árabes sabem como tratá-los, né? Eu entendo o que eu digo. Aparentemente só os árabes que sabem tratá-los bem, né? Para não dizer o contrário, bem pouco, eu não tenho pena não. Eu vejo nada vindo aqui no YouTube, eu fui escravizada em Saudi, no Oriente Médio, fui escravizada. Dane-se! Dane-se! É como diziam algumas pessoas no passado, vocês que são isso e aquilo que se entendam. Afinal de contas, foram os primeiros escravocatas da história. Isso que como se diz, Chita, não quer aceitar.
aquele do canal lá, não sei, um baiano lá, do nome, não sei, canal lá, historiador, não sei o que, historiador, que só fala sobre racismo, entendeu? O racismo de um lado apenas, porque eles estão assim, eles gostam de se safar. E para invadir o lugar das pessoas e tomar o lugar das pessoas, eles terão que mentir sobre uma história que não realmente aconteceu, foi tudo mentira. Tudo minuciosamente criada para os idiotas crer. E os idiotas creem. Porque uh, lhes beneficiam ao ser assim. Entendeu? Lhes beneficia alguma coisa contra a agenda deles nefárias ao ser assim. Tudo bem, você quer ser assim, vai ser assim no teu monturo, desgraça, vai ser assim no teu chiqueiro, não tem problema. Agora você ir para o lugar dos outros e ser assim, é muita cara de pau, viu? Eita, menina, não aguento não. Olha, é muita cara de pau mesmo. E o pior são os idiotas lá, principalmente os pardos amarelos europeus ou outros, que não fazem nada, nadica, para impedir tudo isto. São os molengas, bichos burros, mole, covardes até, homens e mulheres covardes, que até vai contra seus próprios povo. Agora, dentro de 1 milhão de afro, eu diria, só mais ou menos 1% a 1,5% não coniva-se com as baboseiras de seus povos, que seus povos falam, entendeu? E os vitimismos de seus povos, eles não conivam-se com eles. Só mais ou menos 1% da população inteira deles. Já entre os idiotas brancos, querem ser bonzinhos, né? Os hipócritas, nossa, pelo menos eu diria que 5% deles, 5% vão contra seu próprio povo. 5% é uma grande percentagem de números deles inteiros. Entendeu? Que são metidos a bonzinhos, são hipócritas e só tomam mesmo num caneco. E tem mesmo que tomar no caneco, por serem falsos e hipócritas. Entendeu? Serem falsos e hipócritas. E fica uma maneira dizendo assim, as pessoas usam máscara. Eu não uso máscara porcaria nenhuma. Entendeu? O que você me vê aqui, você vai me ver para sempre. Eu não sou desse tipo de bajular ninguém ou usar uma máscara para obter o que eu quero. Sou não. O que você me vê aqui, você vai me ver na real. Porque eu não sei fingir ser o que eu não sou para agradar ninguém, tanto que eu não quero agradar ninguém. Para que agradar as pessoas? Para que vai me agradar? Para que eu vou agradar ninguém? Eu não quero agradar ninguém, não preciso também, e não uso máscara, porque essa máscara que tá vendo aqui é a máscara que você vai ver na real, entendeu? Sem filtros, sem filtros. Eu não devo nada a porcaria nenhuma, nem passarreira a ninguém. Por que é que eu vou ter que usar máscara? Às vezes as pessoas usam máscara para obter algo de alguém, ou de uma situação, ou mesmo por medo, ou para proteger a si própria ou alguém mais. Aí eles usam máscara. Mas nem todas as pessoas são assim, mas a maioria do que não tem o que perder, eles usam máscara. Quem não tem o que perder, não usa máscara. Porque nada eles têm a perder mais.
entendeu? Só quem tem o que perder usam máscaras.